Aluna Melissa Martins Pires Coelho. Leitura do livro Microbiologia, capítulo 13, Vírus, Viróides e Prions. Características gerais dos vírus. Cerca de 100 anos atrás, os pesquisadores não poderiam imaginar a existência de partículas submicroscópicas, descrevendo então estes agentes infecciosos como um fluido contagioso, do latim contagium vivum fluido. Já em 1930, os cientistas começaram a utilizar a palavra vírus, que no latim significa veneno, para descrever estes agentes filtráveis. Todavia, a natureza dos vírus permaneceu obscura até 1935, quando Wendell Stanley, um químico norte-americano, isolou o vírus do mosaico do tabaco, tornando possível pela primeira vez o desenvolvimento de estudos químicos e estruturais com um vírus purificado. A invenção do microscópio eletrônico, aproximadamente na mesma época, possibilitou sua visualização. A questão de os vírus serem organismos vivos ou não tem uma resposta ambígua. A vida pode ser definida como um conjunto complexo de processos resultantes da ação de proteínas codificadas por ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos das células vivas estão em atividade o tempo todo. Como são inertes fora das células vivas, os vírus não são considerados organismos vivos. No entanto, quando o vírus penetra uma célula hospedeira, o ácido nucleico viral torna-se ativo, ocorrendo a multiplicação viral. Sob esse ponto de vista, os vírus estão vivos quando se multiplicam dentro da célula hospedeira. Do ponto de vista clínico, os vírus podem ser considerados vivos por serem capazes de causar infecção e doença, assim como bactérias, fungos e protozoários patogênicos. Dependendo do ponto de vista, um vírus pode ser considerado um agregado excepcionalmente complexo de elementos químicos ou um micro-organismo muito simples. Como então definimos um vírus? Originalmente, os vírus foram diferenciados de outros agentes infecciosos por serem muito pequenos e por serem parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, requerem célula hospedeira viva para se multiplicarem. Entretanto, essas duas propriedades são compartilhadas por determinadas bactérias pequenas, como algumas rickétsias. Sabe-se agora que as características que realmente distinguem os vírus estão relacionadas à sua organização estrutural simples e aos mecanismos de multiplicação. Dessa forma, os vírus são entidades que contêm um único tipo de ácido nucleico, DNA ou RNA. Contém um invólucro proteico, que envolve o ácido nucleico. Multiplicam-se no inferior das células vivas utilizando a maquinaria de síntese celular. Induzem a síntese de estruturas especializadas na transferência de ácido nucleico viral para outras células. Os vírus possuem poucas ou mesmo nenhuma enzima própria para seu metabolismo. Por exemplo, não possuem enzimas para a síntese proteica e a geração de ATP. Os vírus devem se apossar da maquinaria metabólica da célula hospedeira para sua multiplicação. Esse fato é de considerável importância médica para o desenvolvimento de drogas antivirais, pois a maioria das drogas que interferem na multiplicação viral também pode interferir com a fisiologia da célula hospedeira, sendo por isso demasiadamente tóxicas para o uso clínico. Espectro de hospedeiros. O espectro de hospedeiros de um vírus consiste na variedade de células hospedeiras que o vírus pode infectar. Existem vírus que infectam invertebrados, vertebrados, plantas, protistas, fungos e bactérias. No entanto, a maioria é capaz de infectar tipos específicos de células de uma única espécie de hospedeiro. Em raras exceções, os vírus cruzam barreiras de espécie, expandindo assim seu espectro de hospedeiros. Um exemplo é descrito na página 370. O espectro de hospedeiros de um vírus é determinado pela exigência viral quanto à sua ligação específica à célula hospedeira e pela disponibilidade de fatores celulares do hospedeiro
e pela disponibilidade de fatores celulares hospedeiro em potencial necessários para a multiplicação viral. Para que ocorra a infecção da célula hospedeira, a superfície externa do vírus deve interagir quimicamente com receptores específicos presentes na superfície celular. Os dois componentes complementares são unidos por ligações fracas, como ligações de hidrogênio. A combinação de muitos sítios de ligação e receptores resulta em uma forte associação entre a célula hospedeira e o vírus. Para alguns bacteriófagos, o receptor faz parte da parede da célula hospedeira. Em outros casos, faz parte das fímbrias ou dos flagelos. No caso de vírus animais, os receptores estão na membrana plasmática das células hospedeiras. A possibilidade de utilização dos vírus para tratamento de doenças é intrigante por causa de seu estreito espectro de hospedeiros e sua capacidade de matar as células hospedeiras. A ideia de uma fagoterapia utilizando bacteriófagos para tratar infecções bacterianas já existe há cerca de 100 anos. Avanços recentes no entendimento das interações vírus-hospedeiros têm possibilitado novos estudos no campo da fagoterapia. Infecções virais induzidas experimentalmente em pacientes com câncer durante a década de 1920 sugeriram que os vírus podem ter atividades antitumorais. Estes vírus destruidores de tumor ou oncolíticos podem seletivamente infectar e matar células tumorais ou dividir uma resposta imune contra essas células. Alguns vírus infectam de forma natural as células tumorais e outros podem ser modificados geneticamente para infectá-las. Atualmente, vários estudos estão em andamento para determinar o mecanismo de ação dos vírus oncolíticos e a segurança do uso de terapia viral. Tamanho do vírus. O tamanho viral é determinado com o auxílio da microscopia eletrônica. Vírus diferentes variam consideravelmente em tamanho. Apesar de a maioria deles ser um pouco menor as bactérias, alguns dos maiores vírus, como o vírus da vacina, são praticamente do mesmo tamanho de algumas bactérias pequenas, como micoplasmas, rickétsias e clamídias. O comprimento dos vírus varia de cerca de 20 a 1000 nanomilímetros. A estrutura viral. Um vírus é uma partícula viral completa e infecciosa composta por um ácido nucleico envolto por uma cobertura de proteína, que o protege do ambiente e serve como um veículo de transmissão de uma célula hospedeira para a outra. Os vírus são classificados de acordo com as diferenças na estrutura desses envoltórios. Ácido nucleico. Ao contrário das células procarióticas e eucarióticas, nas quais o DNA é sempre o material genético principal, os vírus podem possuir tanto DNA como RNA, mas nunca ambos. O ácido nucleico dos vírus pode ser de fita simples ou dupla. Assim, existem vírus com DNA de fita dupla e DNA de fita simples, RNA de fita dupla e RNA de fita simples. Dependendo do vírus, o ácido nucleico pode ser linear ou circular. Em alguns vírus, como o vírus da gripe, o ácido nucleico é segmentado. A porcentagem de ácido nucleico viral em relação à porcentagem de proteína é de cerca de 1% no caso do vírus influenza e de cerca de 50% para certos bacteriófagos. A quantidade total de ácido nucleico varia de poucos milhares de nucleotídeos até 250 mil nucleotídeos, capsídeo e envelope. O ácido nucleico dos vírus é protegido por um envoltório proteico chamado capsídeo. A estrutura do capsídeo é determinada basicamente pelo genoma viral e constitui a maior parte da massa viral, especialmente em partículas pequenas. Cada capsídeo é composto por subunidades proteicas chamadas de capsômeros.
Em alguns vírus, as proteínas que compõem os capsômeros são de um único tipo. Em outros, vários tipos de proteínas podem estar presentes. Os capsômeros, em geral, são visíveis nas microfotografias eletrônicas. A organização dos capsômeros é característica para cada tipo de vírus. Em alguns vírus, o capsídeo é coberto por um envelope, que normalmente consiste em uma combinação de lipídios, proteínas e carboidratos. Alguns vírus animais são liberados de célula hospedeira por um processo de extrusão, no qual a partícula é envolvida por uma camada de membrana plasmática celular que passa a constituir o envelope viral. Em muitos casos, o envelope contém proteínas codificadas pelo genoma viral, juntamente com materiais derivados de componentes normais da célula hospedeira. Dependendo do vírus, os envelopes podem ou não apresentar espículas, constituídas por complexos carboidrato-proteína que se projetam na superfície do envelope. Alguns vírus se ligam à sua superfície da célula hospedeira através dessas espículas, que são tão características de muitos vírus que são usadas na sua identificação. A capacidade de determinados vírus, como o vírus da gripe, de agregar eritrócitos está associada à presença das espículas. Esses vírus se ligam aos eritrócitos, formando pontes entre eles. A agregação resultante é chamada de hemaglutinação e é a base para vários testes laboratoriais úteis. Os vírus cujos capsídeos não estão cobertos por um envelope são conhecidos como vírus não envelopados. Nesse caso, o capsídeo protege o ácido nucleico viral do ataque das nucleases presentes nos fluidos biológicos e promove a ligação da partícula às células suscetíveis. Quando o hospedeiro é infectado por um vírus, o sistema imune é estimulado a produzir anticorpos. Essa interação entre os anticorpos do hospedeiro e as proteínas virais inativa o vírus e interrompe a infecção. Entretanto, muitos vírus podem escapar dos anticorpos, pois os genes que codificam as proteínas virais de superfície sofrem mutações. A progenie dos vírus mutantes possui proteínas de superfície alteradas, de forma que não são capazes de reagir com os anticorpos. Os vírus da gripe frequentemente sofrem alterações em suas espículas, sendo por esta razão que se contrai a gripe mais de uma vez. Apesar de termos produzido anticorpos contra o subtipo do vírus da gripe, este pode sofrer mutações e nos infectar novamente. Morfologia geral. Os vírus podem ser classificados em vários tipos morfológicos diferentes com base na arquitetura do capsídeo. A estrutura do capsídeo tem sido elucidada por microscopia eletrônica e uma técnica conhecida como cristalografia de raio-x. Vírus helicodais. Os vírus helicoidais lembram bastões longos que podem ser rígidos ou flexíveis. O genoma viral está no interior de um capsídeo cilíndrico e oco com a estrutura helicoidal. Os vírus que causam raiva e febre amarela hemorrágica são helicoidais. Vírus poliédricos. Muitos vírus animais, vegetais e bacterianos são poliédricos. O capsídeo da maioria dos vírus poliédricos tem a forma de um icosaedro, um poliedro regular de 20 faces triangulares e 12 vértices. Os capsômeros de cada face formam um triângulo equilátero. O adenovírus é um exemplo de um vírus poliédrico, com a forma de um icosaedro. O poliovírus também é icosaédrico. Vírus envelopados. Como mencionado anteriormente, o capsídeo de alguns vírus é coberto por um envelope. Os vírus envelopados são relativamente esféricos. Os vírus helicoidais e os poliédricos envoltos por um envelope
são denominados vírus helicoidais envelopados ou vírus poliédricos envelopados. Um exemplo de vírus helicoidal envelopado é o vírus influenza. O vírus do herpes é um exemplo de um vírus poliédrico envelopado. Vírus complexos. Alguns vírus, particularmente os vírus bacterianos, possuem estruturas complicadas e são denominados vírus complexos. Um bacteriófago é um exemplo de um vírus complexo. Alguns bacteriófagos possuem capsídeos com estruturas adicionais aderidas. Nessa figura, nosso capsídeo, cabeça, é poliédrico e a bainha é helicoidal. A cabeça contém o genoma viral. Mais adiante nesse capítulo serão descritas as funções de outras estruturas como a bainha, as fibras da cauda, a placa do pino, a placa e o pino. Taxonomia dos vírus. Da mesma maneira que precisamos de categorias taxonômicas para plantas e animais e bactérias, necessitamos de taxonomia viral para nos auxiliar a organizar e entender os novos organismos descobertos. A classificação mais antiga dos vírus tem como base a sintomatologia, como a das doenças que afetam o sistema respiratório, Esse sistema é conveniente, mas não é aceitável cientificamente, porque o mesmo vírus pode causar mais de uma doença, dependendo do tecido afetado. Além disso, esse sistema agrupa artificialmente vírus que não infectam seres humanos. Os virologistas começaram a tratar do problema da taxonomia viral em 1996. Em 1966, com a criação do Comitê Internacional de Taxonomia Viral. Desde então, o CITV tem agrupado os vírus em famílias com base 1. No tipo de ácido nucleico viral, 2. Na estratégia de replicação e 3. Na morfologia. O sufixo vírus é usado para os gêneros, enquanto as famílias de vírus recebem o sufixo viridae e as ordens o sufixo alis. No uso formal, os nomes das famílias e dos gêneros são usados da seguinte maneira: família Herpesviridae, gênero Simplex vírus, vírus do herpes humano tipo 2. Uma espécie viral compreende um grupo de vírus que compartilham a mesma informação genética e o mesmo nicho ecológico. Epitetos específicos não são utilizados para os vírus. Dessa forma, as espécies virais são designadas por nomes descritivos vulgares, como vírus da imunodeficiência humana, HIV, e as subespécies, se existirem, são designadas com o número HIV1. Isolamento, cultivo e identificação de vírus. O fato de os vírus não poderem se multiplicar fora de uma célula hospedeira complica a detecção, a quantificação e a identificação. Os vírus não se multiplicam em meios de cultura quimicamente sintéticos, devendo estar obrigatoriamente associados às células vivas. As plantas e os animais não são de manutenção fácil e dispendiosa, e os vírus patogênicos que se multiplicam somente em primatas superiores ou em hospedeiros humanos trazem complicações adicionais. No entanto, os vírus cujos hospedeiros são as células bacterianas, bacteriófagos, multiplicam-se mais facilmente em culturas bacterianas. Essa é uma razão pela qual a maior parte do nosso conhecimento sobre a multiplicação viral provém do estudo dos bacteriófagos. O cultivo de bacteriófagos em laboratório. Os bacteriófagos podem se multiplicar tanto em culturas bacterianas em meio líquido em suspensão quanto em meio sólido. O meio sólido torna possível o uso de método da contagem da placa de Lise para a detecção e a quantificação das partículas virais. Uma amostra de bacteriófagos é misturada com as bactérias em agar fundido. O agar, contendo a mistura de bacteriófagos e bactérias, é
então colocada em uma placa de Petri contendo uma camada de meio de cultura com agar mais duro. A mistura vírus-bactéria se solidifica formando uma camada com a espessura aproximada de uma célula bacteriana. Cada vírus infecta uma bactéria, se multiplica e libera centenas de novos vírus, que infectarão as bactérias adjacentes que, por sua vez, possuirão novos vírus. Após vários ciclos de multiplicação viral, todas as bactérias localizadas nas proximidades da infecção inicial são destruídas. Isso leva à produção de determinado número de zonas claras ou placa de Lise, que são visíveis na monocamada de células bacterianas que crescem na superfície do agar. Enquanto as placas são formadas, as bactérias de outras regiões da placa de Petri e que não foram infectadas continuam se proliferando rapidamente e produzem áreas de turbidez. Cada placa corresponde teoricamente a uma única partícula viral da suspensão original. Dessa forma, a concentração das suspensões virais, medida pelo número de placas formadas, em geral, é dada em unidades formadoras de placas. O cultivo de vírus animais em laboratório. Em laboratório, geralmente são utilizados 3 métodos para o cultivo de vírus animais. Esses métodos envolvem o uso de animais, ovos embrionados e culturas celulares. Em animais vivos. Alguns vírus só podem ser cultivados em animais, como camundongos, coelhos e cobaias. A maioria dos estudos para avaliar resposta imune contra infecções virais também é realizada em animais infectados. A inoculação também pode ser utilizada como um procedimento diagnóstico para a identificação e o isolamento de um vírus a partir de amostras clínicas. Após ser inoculado com o vírus espécime clínico, o animal é observado quanto ao aparecimento de sinais de doença ou é sacrificado para que seus tecidos possam ser analisados à procura de partículas virais. Alguns vírus não se multiplicam em animais, ou se multiplicam, mas não causam doença aparente. A falta de modelos animais naturais para o vírus da AIDS tem se tornado mais lento o nosso entendimento sobre o processo da doença e tem impedido o teste de drogas que inibam a multiplicação do vírus em vivo. Os chimpanzés podem ser infectados com uma subespécie do HIV, mas, como não apresentam sintomas da doença, não podem ser usados no estudo dos efeitos da multiplicação viral ou no tratamento da doença. Vacinas contra a AIDS estão sendo testadas atualmente em seres humanos, mas a doença evolui de maneira tão lenta que pode demorar anos para se determinar sua eficácia. Em 1986, foi descrita uma AIDS símia, uma doença de imunodeficiência em macacos verdes, seguida da descrição, em 1987, de uma AIDS felina, uma doença da imunodeficiência em gatos domésticos. Essas doenças são causadas pelo lentivírus, proximamente relacionados ao HIV, que se desenvolve em poucos meses, constituindo assim um modelo para se estudar a multiplicação viral em diferentes tecidos. Em 1990, foi desenvolvido um método para inoculação de camundongos com HIV, que consiste no uso de camundongos imunodeficientes enxertados para a produção de células T e gama-globulina humanas. Os camundongos constituem um modelo confiável para o estudo da replicação viral, embora não sejam um modelo adequado para o desenvolvimento de vacinas. Em ovos embrionados. Para vírus capazes de se multiplicar em ovos embrionados, essa é uma forma de hospedeiro conveniente e não dispendiosa para o cultivo de muitos vírus animais.
Uma perfuração é feita na casca do ovo embrionado e uma suspensão viral ou uma suspensão de tecido suspeito de conter é injetada no fluido presente no interior do ovo. O ovo contém várias membranas e os vírus também podem ser injetados próximos à membrana mais adequada à sua multiplicação. A multiplicação viral se manifesta pela morte do embrião. Por danos às células embrionárias ou pela formação de lesões típicas nas membranas. Esse método já foi um dos mais utilizados para o isolamento e a multiplicação viral, sendo ainda usado na produção de vírus para algumas vacinas. É por isso que poderão nos perguntar, antes de sermos vacinados, se somos alérgicos a ovo, pois proteínas do ovo podem estar presentes nessas preparações de vacina. Em culturas de células. As culturas de células têm substituído os ovos embrionados como meio de cultivo preferido para muitos vírus. As culturas de células consistem em células que se dividem em meio de cultura em laboratório. É mais conveniente trabalhar com cultivos celulares do que com animais ou ovos embrionários, pois, em geral, os cultivos constituem coleções mais homogêneas de células que podem ser propagados e manipulados da mesma forma que as culturas bacterianas. A obtenção de uma linhagem celular é iniciada com o tratamento enzimático de fragmentos do tecido animal para a separação das células. As células isoladas são suspensas em uma solução com pressão osmótica, nutrientes e fatores de crescimento necessários ao seu desenvolvimento. As células normais tendem a aderir ao recipiente de plástico ou vidro e se produzem formando uma monocamada. A infecção viral dessa monocamada muitas vezes causa destruição à medida que o vírus se multiplicam. Essa destruição celular é denominada efeito citopático. E o ECP pode ser detectado e quantificado da mesma forma que as placas de Lise produzidas por bacteriófagos em monocamadas de bactéria, sendo informado como UFP por ml. Os vírus podem se multiplicar em células de linhagem primária ou contínua. As células de linhagem primária, derivadas de fragmentos de tecidos, tendem a morrer após poucas gerações. Determinadas linhagens celulares, denominadas linhagens diploides, derivadas de embriões humanos, podem manter-se por cerca de 100 gerações e são amplamente utilizadas para a multiplicação de vírus que requerem hospedeiros humanos. Linhagens como essas são utilizadas para o cultivo do vírus da raiva, na produção de uma vacina antirrábica chamada de vacina humana diploide. As células de linhagem contínua são utilizadas na multiplicação rotineira de vírus em laboratório. São transformadas aquelas que podem ser mantidas por um número indefinido de gerações, sendo às vezes chamadas de linhagens imortais. Uma dessas linhagens, a célula ELA, foi isolada do câncer de uma mulher, falecida em 1951. Após anos de cultivo em laboratório, muitas dessas linhagens perderam quase todas as suas características originais, mas essas alterações não infectariam no seu uso para a multiplicação viral. Apesar do sucesso do cultivo celular no isolamento e na multiplicação dos vírus, ainda existem alguns vírus que nunca puderam ser cultivados com o processo por meio desse método. A ideia do cultivo celular data do final do século XIX, mas só se tornou uma técnica laboratorial após o desenvolvimento dos antibióticos nos anos subsequentes à Segunda Guerra Mundial. O principal problema relacionado com o cultivo celular é que as células devem ser mantidas livres de contaminação microbiana. A manutenção de linhagens celulares requer pessoal treinado,
com experiência considerável e trabalhando em tempo integral. Devido a essas dificuldades, a maioria dos laboratórios hospitalares e muitos laboratórios de saúde pública não isolam nem identificam os vírus. Em vez disso, as amostras são enviadas para laboratórios de referência especializados nessas funções. Identificação viral. A identificação de um isolado viral não é tarefa fácil. Para começar, os vírus só podem ser vistos com auxílio de microscópio eletrônico. Os métodos sorológicos, como o Western blotting, são os métodos de identificação mais comumente utilizados. Nesses testes, os vírus é detectado e identificado por sua reação com anticorpos. Os anticorpos serão discutidos com mais detalhes no capítulo 17, e alguns testes imunológicos para a identificação viral, no capítulo 18. Os virologistas podem identificar e caracterizar um vírus por métodos moleculares modernos, como o uso de poliformismos de tamanho de fragmentos de restrição e da reação em cadeia da polimerase. A PCR foi utilizada para amplificação do RNA viral e identificação dos vírus de encefalite do oeste do Nilo nos Estados Unidos em 1999 e do coronavírus associado a SARS na China em 2002. A multiplicação viral. O ácido nucleico de um vírus contém somente uma pequena quantidade dos genes necessários para a síntese de novos vírus. Entre eles estão genes que codificam os componentes estruturais do vírus, como as proteínas do capsídeo e os genes Entre eles estão os genes que codificam os componentes estruturais do vírus, como proteínas, capsídeo, e os genes que codificam algumas enzimas utilizadas no ciclo de multiplicação viral. Essas enzimas são sintetizadas e funcionam somente quando o vírus está dentro da célula hospedeira. As enzimas virais são quase que exclusivamente envolvidas na replicação e no processamento do ácido nucleico viral. As enzimas necessárias para a síntese de proteínas, os ribossomos do tRNA e a produção de energia são fornecidos pela célula hospedeira e são usados na síntese de proteínas virais, incluindo enzimas virais. Embora os menores vírus não envelopados não contenham nenhuma enzima, os vírus maiores podem possuir uma ou mais enzimas que auxiliam no processo de penetração do vírus na célula hospedeira ou na replicação do ácido nucleico viral. Assim, para que um vírus se multiplique, ele precisa invadir a célula hospedeira e assumir o comando da sua maquinaria metabólica. Um único vírus pode dar origem em uma única célula hospedeira. Há algumas ou menos milhares de partículas virais iguais. Esse processo pode alterar drasticamente a célula hospedeira, podendo causar sua morte. Em algumas infecções virais, a célula sobrevive e continua a produzir vírus indefinidamente. A multiplicação dos vírus pode ser demonstrada com uma curva de ciclo único. Os dados podem ser obtidos por infecção de todas as células de uma cultura e posterior teste do meio de cultura e das células quanto à presença de vírus, proteínas e ácidos nucleicos virais. A multiplicação de bacteriófagos. Embora a maneira pela qual um vírus penetra e é liberado da célula hospedeira possa variar, o mecanismo básico de multiplicação viral é similar para todos os vírus. Os bacteriófagos podem se multiplicar por dois mecanismos alternativos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lítico termina com a lise e a morte da célula hospedeira, enquanto no ciclo lisogênico a célula hospedeira permanece viva. Visto que os bacteriófagos T-pares são os mais estudados, descrevemos sua multiplicação em seu hospedeiro. E coli como um exemplo de ciclo lítico.
Multiplicação de vírus animais. A multiplicação de vírus animais segue o padrão básico da multiplicação dos bacteriófagos, mas com várias diferenças resumidas na tabela 13.3. Os vírus animais diferem dos fagos no seu mecanismo de penetração dentro da célula hospedeira. Além disso, uma vez dentro da célula, a síntese e a montagem de novos componentes virais são ligeiramente diferentes, em parte devido às diferenças entre as células procarióticas e eucarióticas. Os vírus animais possuem determinados tipos de enzimas que não são encontrados nos fagos. Finalmente, os vírus animais e os fagos diferem quanto aos mecanismos de maturação e liberação e quanto aos efeitos de sua multiplicação na célula hospedeira. Na discussão que segue sobre a multiplicação de vírus animais, consideramos os processos comuns aos vírus de DNA e de RNA. Esses processos são adsorção e penetração, desnudamento e liberação. Adsorção. Com os bacteriófagos, os vírus animais possuem sítios de adsorção que se ligam a sítios receptores na superfície da célula hospedeira. No entanto, os receptores das células animais são proteínas e glicoproteínas da membrana plasmática. Além disso, os vírus animais não possuem apêndices, como as fibras da cauda de alguns bacteriófagos. Nos vírus animais, os sítios de ligação estão distribuídos por toda a superfície da partícula viral. Esses sítios variam de acordo com os diferentes grupos de vírus. No adenovírus, que são vírus icosaédricos, são pequenas fibras de vértice do icosaedro. Na maioria dos vírus envelopados, como o vírus influenza, os sítios de adsorção são espículas localizadas na superfície do envelope. Logo que uma espícula se liga ao receptor da célula hospedeira, sítios receptores adicionais migram em direção ao vírus. A ligação de muitos sítios completa o processo de adsorção. Os sítios receptores são características genéticas do hospedeiro. Consequentemente, o receptor para um determinado vírus pode variar de pessoa para pessoa. Isso pode explicar as diferenças individuais na suscetibilidade a um vírus em particular. Por exemplo, pessoas que não possuem receptor celular para o vírus B19 são naturalmente resistentes à infecção e não desenvolvem a quinta doença causada por esse vírus. O entendimento da natureza do processo de adsorção pode levar ao desenvolvimento de drogas que previnam infecções virais. Anticorpos monoclonais que se ligam aos sítios de adsorção dos vírus ou a receptores celulares poderão em breve ser usados no tratamento de algumas infecções virais. Penetração. Após a adsorção, ocorre a penetração. Nas células eucarióticas, os vírus penetram pelo processo de pinocitose, que é um processo celular ativo através do qual nutrientes e outras moléculas encontram na célula. A membrana plasmática celular está constantemente sofrendo invaginações para formar vesículas. Essas vesículas contêm elementos originados do exterior da célula e que são levados para o seu interior para serem digeridos. Se um vírus se ligar a uma invaginação da membrana plasmática de uma célula hospedeira em potencial, esta envolverá o vírus formando uma vesícula. Os vírus envelopados podem penetrar no interior da célula por um processo alternativo denominado fusão, no qual o envelope viral se funde com a membrana plasmática e libera o capsídeo no citoplasma. Esse é o método pelo qual o HIV penetra na célula. Desnudamento. Durante o período de eclipse da infecção viral, os vírus são desmontados e não são observadas partículas virais dentro da célula. O desnudamento consiste na separação do ácido nucleico viral de seu envoltório proteico.
Uma vez que o vírus está dentro de uma vesícula endocítica, o capsídeo é digerido quando a célula tenta digerir o conteúdo vesicular. Nos vírus envelopados, o capsídeo pode ser liberado dentro do citoplasma da célula hospedeira. Esse processo varia de acordo com o tipo de vírus. Alguns vírus animais concluem o processo de desnudamento por ação de enzimas lisossomais da célula hospedeira. Essas enzimas degradam o capsídeo viral. O desnudamento dos poxvírus é concluído com uma enzima específica codificada pelo genoma viral e sintetizada imediatamente após a infecção. Em outros vírus, o desnudamento parece envolver exclusivamente enzimas do citoplasma da célula hospedeira. Pelo menos para um vírus, o polivírus, o desnudamento começa quando o vírus ainda está ancorado à membrana plasmática da célula hospedeira. A biossíntese do vírus de DNA. Geralmente, os vírus DNA replicam seu genoma nucleico da célula hospedeira, usando enzimas virais e sintetizam as proteínas do capsídeo e outras proteínas. As proteínas migram então para o núcleo e são reunidas com o DNA recém-sintetizado para formar os novos vírions. Os vírions são transportados pelo retículo endoplasmático para a membrana da célula hospedeira e são liberados. Os herpesvírus, os papovírus, os adenovírus e os hepadinavírus seguem esse padrão de biossíntese. Os poxvírus são uma exceção, pois todos os seus componentes são sintetizados no citoplasma. A biossíntese dos vírus de RNA. Os vírus de RNA multiplicam-se essencialmente da mesma forma que os vírus de DNA, exceto que os vários grupos de vírus de RNA utilizam diferentes mecanismos de síntese de mRNA. Embora os detalhes desses mecanismos estejam fora do objetivo desse texto, os ciclos de multiplicação de 4 tipos de vírus de RNA serão descritos com um propósito comparativo. Os vírus de RNA se multiplicam no citoplasma da célula hospedeira. As principais diferenças entre os processos de multiplicação desses vírus residem na forma como o mRNA e o RNA viral são produzidos. Após a síntese do RNA e das proteínas virais, o processo de maturação ocorre de maneira similar a todos os outros vírus animais, como será discutido resumidamente. Picornaviridae. Os picornavírus, como os poliovírus, são vírus de RNA de fita simples. São os menores vírus conhecidos. O prefixo pico, pequeno, mais RNA dá o nome a esses vírus. O RNA do vírus é identificado com fita senso, ou fita positiva, porque pode funcionar como mRNA. Após a adsorção, a penetração e o desnudamento, a fita simples do RNA viral é traduzida em 2 proteínas principais que inibem a síntese de RNA e das proteínas da célula hospedeira e sintetizam uma enzima chamada de RNA polimerase, dependente de RNA. Essa enzima catalisa a síntese de outra fita de RNA, que é complementar à sequência de bases da fita infectiva original. Essa nova fita é denominada fita antissenso ou fita negativa. Serve como molde para a produção de mRNA para a tradução das proteínas do capsídeo. Podem se incorporar a elas para formar novos vírus ou podem servir como molde para a continuação da multiplicação do RNA viral. O processo de maturação ocorre após a síntese do RNA viral e das proteínas virais. Togaviridae. O
togavírus, entre os quais se incluem os alfavírus e os arbovírus, que são vírus transmitidos por artrópodes, também contém RNA de fita simples positiva. O togavírus são vírus envelopados e seu nome deriva da palavra latina toga, que significa cobertura. Lembre-se de que esses não são os únicos vírus envelopados. Após a síntese de uma fita de RNA negativa a partir de uma fita de RNA positiva, dois tipos de mRNA são sintetizados a partir da fita negativa. Um tipo de mRNA consiste de uma fita curta que codifica as proteínas do envelope. O outro tipo é uma fita mais longa que serve como mRNA para a tradução das proteínas do capsídeo e é incorporada ao capsídeo. A maturação e liberação. A montagem do capsídeo proteico constitui o primeiro passo no processo de maturação viral. Essa montagem, em geral, é um processo espontâneo. Os capsídeos de muitos vírus animais são envoltos por um envelope formado de proteínas, lipídios e carboidratos, conforme mencionado anteriormente. Exemplos incluem o ortomixovírus e os paromixovírus. As proteínas do envelope são codificadas por genes virais e são incorporadas à membrana plasmática da célula hospedeira. Os lipídios e os carboidratos são sintetizados pelas células e estão presentes na membrana plasmática. Quando o vírus deixa a célula, por um processo denominado brotamento, o capsídeo viral adquire o envelope. Após a sequência de adsorção, penetração e desnudamento e biossíntese do ácido nucleico e das proteínas virais, o capsídeo montado brota, empurrando a membrana plasmática. Como resultado de uma parte da membrana, que agora é o envelope, se adere ao vírus. Essa extrução dos vírus de uma célula hospedeira é um dos métodos de liberação. O brotamento não mata a célula hospedeira imediatamente e, em alguns casos, a célula sobrevive. Os vírus não envelopados são liberados por meio de rupturas na membrana plasmática. Ao contrário do brotamento. Esse tipo de liberação geralmente resulta na morte de célula hospedeira. Vírus do câncer. Sabe-se hoje que muitos tipos de câncer são causados por vírus. As pesquisas em biologia molecular mostram que os mecanismos da doença são semelhantes, mesmo quando um vírus não causa o câncer. A relação entre câncer e vírus foi inicialmente demonstrada em 1908, quando os virologistas William Ellerman e Olaf Bang, trabalhando na Dinamarca, tentaram isolar o vírus causador da leucemia aviária. Eles descobriram que a leucemia podia ser transmitida para aves sadias por meio de filtrados livres de células que continham vírus. 3 anos depois, F. Peyton Rose, trabalhando no Instituto Rockefeller em Nova York, descobriu que um sarcoma de galinhas, câncer do tecido conjuntivo, podia ser transmitido de maneira similar. Os adenocarcinomas induzidos por vírus foram descobertos em 1936 em camundongos. Nessa época, foi claramente demonstrado que tumores de glândula mamária de camundongos eram transmitidos das mães para as crias, através do leite materno. Um vírus capaz de causar câncer em seres humanos foi descoberto e isolado em 1972 pela bacteriologista norte-americana Sarah Stewart. A origem do câncer pode muitas vezes não ser reconhecida por várias razões.
Primeiro, a maioria das partículas de alguns vírus é infectiva, mas não causa câncer. Segundo, o câncer pode se desenvolver somente muito tempo após a infecção viral. Terceiro, o câncer não parece ser contagioso como ocorre em muitas doenças virais. Transformação de células normais em células tumorais. Quase tudo que pode alterar o material genético de uma célula eucariótica tem como potencial de transformar uma célula normal em uma célula cancerosa. Essas alterações que causam câncer afetam partes do genoma chamadas oncogenes. Os oncogenes foram identificados pela primeira vez em vírus causadores de câncer e foram considerados parte do genoma viral normal. No entanto, os microbiologistas norte-americanos J. Michael Bishop e Harold E. Vermus receberam o Prêmio Nobel de Medicina em 1989 por terem provado que os genes indutores do câncer transmitidos pelos vírus são, na verdade, derivados de células animais. Bishop e Vermus mostraram que o gene SRC, causador de câncer encontrado nos vírus do sarcoma aviário, é derivado de parte normal do genoma das galinhas. Os oncogenes podem ser ativados por um funcionamento anormal, por uma atividade de agentes, incluindo químicos, mutagênicos, radiação de alta energia e vírus. Os vírus capazes de induzir tumores em animais são chamados vírus oncogênicos ou oncovírus. Sabemos que aproximadamente 10% dos casos de câncer são causados por vírus. Uma característica marcante de todos os vírus oncogênicos é que seu material genético se integra do DNA da célula hospedeira, replicando juntamente com os cromossomos celulares. Esse mecanismo é semelhante ao fenômeno da lisogenia nas bactérias, podendo alterar da mesma maneira as características da célula hospedeira. As células tumorais sofrem transformação, isto é, adquirem propriedades que são distintas daquelas das células não infectadas ou daquelas infectadas, mas que não formam tumores após serem transformadas pelos vírus. Algumas células tumorais passam a expressar um antígeno vírus específico chamado de antígeno de transplante tumor específico em sua superfície e também no núcleo, chamado de antígeno T. As células transformadas tendem a ser menos arredondadas do que as células normais e tendem a exibir determinadas anormalidades cromossômicas, como um número anormal de cromossomos e cromossomos fragmentados. Vírus de DNA oncogênicos. Os vírus oncogênicos fazem parte de inúmeras famílias de vírus com genoma DNA. Essas famílias incluem adenoviridae, herpesviridae, poxviridae, papoviridae e hepadinaviridae. Entre os papovavírus, o papilomavírus causa câncer uterino. Quase todos os casos de câncer cervical são causados pelo pilomavírus humano, HPV. O HPV-16 é responsável por cerca da metade de todos os casos de câncer cervical. Uma vacina contra 4 HPVs, incluindo o HPV-16, é recomendada para crianças de 11 e 12 anos de idade. Um outro vírus de genoma DNA que causa câncer é o vírus hepatite B. Muitos estudos realizados em animais claramente indicam a participação desse vírus no câncer de fígado. Um estudo com seres humanos demonstrou que quase todas as pessoas que desenvolveram câncer de fígado tiveram infecções prévias por HBV. Vírus de RNA oncogênicos. Entre os vírus de RNA, somente os oncovírus da família Retroviridae causam câncer. Os vírus da leucemia
de células T humanas. São retrovírus que causam linfoma e leucemia de células T em seres humanos adultos. Os vírus do sarcoma felino, aviário e murino, bem como os vírus de tumor de mama em camundongos, também são retrovírus. Um outro retrovírus, o vírus da leucemia felina, causa leucemia em gatos e é transmissível entre eles. Não existe nenhum teste para detecção do vírus no soro dos gatos. Infecções virais latentes. Um vírus pode permanecer em equilíbrio com o hospedeiro por um longo período, geralmente anos, sem causar doença. Os vírus oncogênicos são exemplos de tais infecções latentes. Todos os herpesvírus humanos podem permanecer nas células hospedeiras por toda a vida do indivíduo. Quando os herpesvírus são reativados por imunossupressão, a infecção resultante pode ser fatal. Um exemplo clássico de infecção latente é a infecção de pele causada pelo herpes labial. Esse vírus habita as células nervosas do hospedeiro, mas só causa danos quando for ativado por um estímulo, como febre ou queimaduras de sol. Daí o termo em inglês, fever blister, úlcera febril. Infecções virais persistentes. Uma infecção viral persistente ou crônica ocorre gradualmente em um longo período. Tipicamente, as infecções virais persistentes são fatais. Demonstrou-se, na verdade, que algumas infecções virais persistentes são causadas por vírus convencionais. Por exemplo, o vírus do sarampo é responsável por uma forma de panencefalite subaguda esclerosante, vários anos após causar o sarampo. Uma infecção viral persistente é permanente distinta de uma infecção viral latente, porque na maior parte dos casos, os vírus infecciosos são detectados gradualmente por um longo período, em vez de aparecerem repentinamente. Vírus de plantas e viroides. Os vírus de plantas se parecem em muitos aspectos com os vírus animais. Os vírus de plantas são morfologicamente similares aos vírus animais e possuem ácidos nucleicos semelhantes. De fato, alguns vírus de plantas podem se multiplicar dentro de células de insetos. Esses vírus causam muitas doenças em culturas de grãos economicamente importantes como feijão, milho e cana-de-açúcar, e na batata. Os vírus podem causar mudança de coloração, crescimento deformado, definhamento e interrupção do crescimento das plantas hospedeiras. Alguns hospedeiros, no entanto, permanecem sem sintomas e atuam somente como reservatórios de infecção. As células vegetais normalmente são protegidas das doenças pela parede celular impermeável. Os vírus devem estar através de abrasões ou ser introduzidos juntamente com os parasitas de plantas, como os nematóides, os fungos e, mais frequentemente, os insetos que sugam a seiva da planta. O pólen ou as suas sementes, ou as sementes de uma planta infectada, podem disseminar a infecção para outras plantas. Em laboratórios, os vírus de plantas são cultivados em protoplastos e em culturas de células de insetos. Algumas doenças de plantas são causadas por viroides, pedaços pequenos de RNA com cerca de 300 a 400 nucleotídeos, somente e sem qualquer envoltório proteico. Os nucleotídeos, em geral, são pareados internamente de forma que a molécula possui uma estrutura tridimensional fechada e dobrada.
o que provavelmente protege do ataque de enzimas celulares. Esse RNA não codifica para nenhuma proteína. Até agora, os viroides têm sido identificados como patógenos exclusivos de plantas. Infecções por viroides são como o viroide do tubérculo afilado da batata resultam em perdas anuais de bilhões de dólares em danos causados às lavouras. Pesquisas atuais revelam similaridades entre as sequências de bases dos viroides e dos introns. Recorde do capítulo 8 que introns são sequências de material genético que não codificam polipeptídeos. Essas observações têm conduzido à hipótese de que os viroides teriam evoluído dos introns, levando à especulação de que no futuro pesquisadores poderiam vir a descobrir viroides animais.